Fala galera, beleza? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que já me persegue tem um tempo, eu acho que vai perseguir pela minha vida inteira, que é sobre o porquê que a força de vontade, o porquê que só ter uma força de vontade é uma estratégia falha, né? Uma das coisas que mais me persegue quanto à condição que eu tenho, enfim, a vida que eu levo, é as pessoas virar e falar, bom, você precisa encontrar uma força de vontade para te guiar, uma força de vontade para te motivar. E se tem uma coisa que nesses últimos tempos é muito difícil ter, é uma força de vontade sequer espontânea. Imagine uma força de vontade condicionada, né? Uma força de vontade proposital. Bastar eu querer, eu vou ter essa força de vontade garantida ali pro meu dia a dia. Isso dificilmente vai acontecer. E eu uso algumas estratégias, né? Algumas estratégias para driblar todos esses empecilhos que a gente vê no dia a dia. Eu queria explicar um pouco mais sobre o que as pessoas julgam ser força de vontade versus o que eu acredito que realmente funciona. Então, muitas das coisas, vamos pegar emagrecimento, né? Quando a gente fala que quer emagrecer, é porque a gente tem um motivo, um fator motivador. O que nos faz ter a vontade de querer emagrecer? Seja desde ter um corpo bonito, uma saúde melhor, enfim, impressionar alguma pessoa. São esses fatores que nos motivam a emagrecer. Vamos pegar a questão de ganhar dinheiro. Um dos fatores que motiva as pessoas a ganhar dinheiro é poder ter que pagar boleto, é poder viver uma vida boa, é poder ficar rico, poder ficar milionário, é poder comprar uma casa, é poder comprar um jogo. Então, o que motiva as pessoas é o que faz com que elas tenham essa força de vontade para executar esses atos. Só que é o seguinte, agora vem o que eu acredito. A nossa força de vontade, ela é como se fosse uma bateria, né? Ela é recarregada todos os dias quando você acorda. O ponto é que cada ação que você faz exige de você uma força de vontade e isso vai descarregando sua bateria. Então, o fato de você ter força de vontade para acordar vai gastar X% da bateria. O fato de você tomar o café, o fato de você ir na academia de manhã, todos esses itens ao pouco vai consumindo da sua força de vontade. Então pensa que num balde cheio de força de vontade, cada ação que você faz vai consumindo isso. E dependendo do trabalho que você tem, do ambiente que você vive, com quem você convive, essa sua bateria é esgotada rapidamente. É muito comum fazer um comparativo aqui com vocês com a famosa bateria social. Conforme a gente vai no evento, conforme a gente vai se encontrar com alguém, a gente tem uma bateria social para ser do bom senso, né? Sobre como se portar, como é, ser sociável para aquele momento. E chega um momento que a gente não aguenta mais. Isso que eu chamo de bateria social, que quando a gente já quer ir para casa, ficar em silêncio. Pensa que a bateria da força de vontade é a mesma coisa. Pensa que cada distração que você tem no seu dia a dia, cada a tarefa que você executa, vai removendo energia da sua bateria e quanto mais noite chega, quanto mais perto do final do dia chega, menos força de vontade você tem. O que isso se torna prejudicial dependendo do caso. Vamos supor que você não consegue ir na academia de manhã e pensa em e só tem tempo para ir na academia à noite. Pensa que você tem que manter essa bateria cheia o suficiente para você ter força de vontade para ir na academia. Se você trabalha CLT e no final do dia quer empreender, está empreendendo, pense que você tem que manter a bateria cheia o suficiente para chegar de noite e conseguir empreender. Então, se você entende, né? Se você entende o porquê que isso acontece, que a força de vontade, na verdade, nada mais é do que essa bateria que se esvazia ao longo do tempo, você começa a entender o porquê só ter força de vontade é falho. Só ter motivação é falho, né? Eu não estou dizendo que ter motivação não ajuda, muito pelo contrário, ajuda e muito. Mas só acreditar que a força de vontade vai te mover, não adianta. Eu posso ter a maior força de vontade possível se a minha energia tá ruim, né? Eu posso querer ir na academia, mas eu tô com zero força de vontade, porque o dia foi estressante e assim por diante. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns pontos que vocês podem trabalhar
e que eu faço isso no meu dia a dia e me ajuda, tá? Eu até separei a colinha aqui, são 3 pontos, tá? E eu vou começar pelo primeiro, que é o seguinte: mude o ambiente, não a pessoa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos supor que você tem muita dificuldade em fazer dieta. Você vive na casa ali com sua mulher ou com seu marido e você não pode comer chocolate. O seu marido está sem restrição, a sua mulher está sem restrição. E aí você não pode comer chocolate, mas toda vez que você vai na cozinha beber uma água ou pegar uma fruta, tem uma barra de chocolate ali exposta. O que na maioria das pessoas fazem é ignorar e continuar o dia. Só que uma hora ou outra ela vai pegar aquela barra de chocolate e falar: Ah, eu fiz tudo certo na semana, então eu posso comer um chocolatinho. E aí que tá o ponto. Não é que você não pode, mas já experimentou às vezes não comprar o chocolate? Não ter o chocolate em casa, né? É um outro exemplo. Ah, você não consegue ir na academia porque para ir para academia você tem que pegar o carro, dirigir 20 minutos para ir para uma academia boa. Ok, e se você, em vez de ir para academia, mas precisa se exercitar, só pegar para dar uma volta no quarteirão ou sair com seu cachorro, ou às vezes, olha que interessante, se mudar de casa para um lugar onde tenha esses academia, mercado perto de você para que você possa fazer a pé e você tenha força de vontade suficiente para ir nesse lugar. Então, são negociações que você faz contigo, mudando o ambiente, e isso gera a força de vontade necessária para você continuar. Então, eu trouxe um exemplo aqui do celular, que é o que eu mais uso. Ah, eu quero diminuir o meu tempo de tela. Ao invés de você ficar se culpando por não conseguir sair no Instagram, use o timer, né, a restrição de tempo do próprio celular, para que esse aplicativo não esteja disponível para você utilizar. Coloque senha. Então, faça ações que mudem o seu ambiente. Ah, eu quero estudar. Então, crie um ambiente propício para você estudar. Não precisa ser algo muito perfeccionista, mas só de você mudar o ambiente, você vai conseguir ter mais força de vontade para fazer aquela ação específica. Número 2, crie sistemas e processos. Foi aqui que eu fui ficando craque com o tempo. Então, como que funciona isso daqui? Eu vou dar um exemplo. Roupa para vir trabalhar. Eu só uso roupa monocromática. Então, preto, azul e branco, sei lá. Mas são as cores que eu uso para que eu não tenha dúvida na hora que eu vá escolher. Quem fez muito isso de forma muito radical foi o Steve Jobs, que ele só tinha a mesma troca de roupa para não ter que pensar nisso. Mas no seu caso, o que você pode fazer é só compre camisetas, roupas de uma cor só, para que você não tenha que pensar muito, sabe? Pegue lá 2, 3 cores que você gosta e só compra roupa assim, para que você não tenha que pensar muito sobre qual roupa escolher. Então, criar esse sistema de só tenho essa cor é que eu vou usar, ou só tenho essa roupa é que eu vou usar, é um ritual, um processo que você cria para otimizar um pouco a bateria da sua força de vontade. Outra coisa aqui, sistema de comida. Então, por exemplo, vamos supor que na semana, todo final de semana, você pede uma pizza, que não é um problema. Mas no lugar da pizza, você poderia, sei lá, planejar e fazer a marmita durante a semana. Você pode pegar esse tempo que você tem e criar um sistema de produção de comida, de marmita, para que a sua semana seja mais eficiente, para que você não tenha que cozinhar durante a semana, para que você crie um ritual. Então eu faço isso, né? Todo domingo de noite eu cozinho para a semana inteira. Isso me economiza tempo, me economiza dinheiro e faz com que eu não tenha que me preocupar com o que eu vou comer, porque basicamente já está pronto, né? E um outro sistema aqui que é muito legal é o sistema que eu chamo modo caverna, né? Então, chega um certo horário do dia, eu não pego mais celular, eu não faço mais nada. É normalmente lá por umas 9 horas. Eu só desligo tudo, vou pra sacada, fico de boa. É o momento, modo caverna, momento de desligamento. Eu apago todas as luzes para que eu vá pegando no sono e venha perdendo todo o estímulo que eu tive durante o dia. Isso faz com que o meu sono seja melhor e a minha bateria seja melhor recarregada, né? Que ela seja mais eficiente no dia seguinte. É algo que você pode fazer, é um ritual, é um sistema, é um processo que você pode fazer. E eu fiz isso como? Automatizando as luzes da casa. Então, chega o momento do dia, desliga todas as luzes da casa, tira todo o som do ambiente que tá,
e eu entendo que tá no momento de eu ter aquele meu ritual. Número 3 e último, use a energia da motivação e não da disciplina. Isso é um pouco do que o Wesley fala, tá? Que a parada da disciplina não existe. Na verdade, o que existe é você ter motivação suficiente para fazer aquilo. A gente pode traduzir como força de vontade, tá? Então, tem duas coisas que eu gosto de fazer. A maioria das coisas, a maioria do pensamento eu tirei do livro Sem Esforço, tá? O mesmo cara que escreveu o Essencialismo, se não me falha a memória, que é o seguinte. Eu até anotei aqui, ó, junte o chato com o legal. Então, você faz um mix com as atividades. O exemplo que eu coloquei aqui é muito simples. Ah, eu não curto muito lavar louça, mas eu gosto de um podcast que eu me amarro de escutar. Então, eu escuto podcast enquanto lavo a louça. Ou seja, eu junto algo com o qual eu tenho estímulo, com o qual eu gosto de fazer, e coloco uma atividade chata. Vou dar um exemplo que eu vi, acho que foi do Johnny Vicari esses dias, que ele falou: bom, sempre que eu tô precisando ter ideias para alguma coisa, eu ponho um podcast que eu tenho que escutar para me incentivar a ter ideias e jogo FIFA. Entendeu? Então, enquanto ele joga FIFA, ele vai escutando podcast. Toda vez que ele tem um insight novo, ele pausa o FIFA e anota ali no caderno os insights que ele tem. É isso que você pode fazer no seu dia a dia. Eu já fiz por muito tempo. Tem um jogo que chama TFT, né? Que é Teamfight Tactics, que eu jogava esse jogo enquanto eu tinha que pensar em alguma ideia, enquanto eu tinha que fazer análise de alguma coisa. Porque como era um jogo de rodadas, né? Um jogo de turno, eu tinha esse tempo necessário para fazer essa linha de raciocínio e entregar algo que é chato usando algo legal. Tchau, tchau. É... Isso você pode transformar num game, né? Você pode. Aqui que eu coloquei, gamifique isso, né? Você pode bater um recorde, por exemplo, a cada partida que você tem, você resolve um problema específico chato daquele. Então, quanto mais rápido você resolver um problema dentro daquela partida, melhor. Ou seja, você vai otimizando isso. E aí, a cada semana, você pode se presentear. Você pode se presentear comprando uma comida, você pode se presentear comprando um jogo. Enfim, se recompense por ter otimizado isso. Gamifique todo esse processo. Beleza? De modo geral, o que eu queria concluir com vocês? A força de vontade em si, né? Ela está muito atrelada com a motivação. E se você entende que você precisa dessa bateria recarregada, do seu ambiente configurado e da sua mentalidade pronta para isso, cara, você vira uma máquina. Você fica muito pique em pouco tempo, né? Você realmente consegue transformar a sua vida em muito pouco tempo. Você para de acreditar no, vamos chamar assim, de folclore do que as pessoas falam e começa a colocar isso em prática e ter resultados não convencionais. Então você não precisa ser o cara que senta a bunda na cadeira, estuda, 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 estuda e vai ter resultado. Não, às vezes você pode mesclar as coisas. Você pode estudar jogando, você pode estudar fazendo exercício, você pode estudar lavando louça. Encontre o seu formato que mantenha a sua motivação em alta e com isso você vai ter força de vontade para fazer o que você quiser. Beleza? Tô deixando aqui o link na descrição pro meu Substack. Lá eu aprofundei o assunto na newsletter. Leia, se inscreva para receber as próximas também. E deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!